Se você trabalha com comunicação em alguma instituição pública, provavelmente sofre com uma lista enorme de coisas para fazer, um WhatsApp que não para de apitar, falta de tempo, falta de equipe, falta de apoio, mas eu espero que o que não falte para você seja paixão, envolvimento pelo seu trabalho. Se esse é o seu caso, o podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência é para você. Aqui você encontra conteúdo útil para te ajudar a perseverar fazendo comunicação pública de qualidade e com muito amor no coração. Eu sou a Aline Castro, eu atuo com comunicação pública há mais de 15 anos. Eu sei da imensa importância desse nosso ofício para a gente ter tanto uma sociedade mais consciente, como também um serviço público melhor. E o episódio de hoje, pessoal, vai trazer uma atividade que justamente dá sustentação para que isso aconteça. Vocês vão ver. Se por acaso você se identifica com essa missão, tem um lugar que você precisa conhecer, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública. Busca por ABC Pública, @ABC Pública nas principais redes sociais que você vai encontrar. Aproveita para me seguir também lá no @Aline Castro Comunica. Eu vou gostar demais de receber sua mensagem. Mas vamos embora para o episódio de hoje, gente, porque tá recheadíssimo de muito conteúdo bom. Eu tive até dificuldade de deixar aqui dentro do padrão de duração, né, de tempo que eu costumo ter no podcast. O nosso tema é endomarketing. Será que isso se aplica ao serviço público, pessoal? O nosso entrevistado é um profissional que eu admiro demais. Ele é CMO, né? CMO, que é a sigla para Chief Marketing Officer do BWG. Ele também é administrador de empresas, especializado em gestão de pessoas e dinâmica dos grupos. É autor dos livros Endomarketing Inteligente e Não Existe Gestão Sem Comunicação. Inclusive, eu já li e gostei demais. Ele também dá cursos e consultoria para diversas organizações, inclusive organizações públicas. Bom, na primeira pergunta que eu fiz para o Daniel, ele comentou sobre o começo da trajetória dele no endomarketing. Vamos conhecer? Eu trabalhei na Claro. Fui um dos primeiros colaboradores da Claro, quando a Claro começou, logo depois do leilão das bandas B, né, de celular pelo país inteiro, lá em 98. E logo depois, quando a gente começou a operação, eu fui convidado para ser o perfil do primeiro jornal interno que a Claro fez. E a Claro, ela foi precursora, uma das primeiras empresas que começou com uma prática mais coordenada de endomarketing, que dentro da área de RH da Claro tinha um setor chamado emoções. O fato de eu ter saído no jornal, que foi o que despertou meu interesse pelo endomarketing, o fato de eu ter sido o perfil escolhido para estar no primeiro jornal da Claro, eu tenho guardado até hoje, me colocou numa sensação de responsabilidade em manter o exemplo do que seria um profissional engajado com aquela empresa, né? Então, para mim, foi algo que me marcou muito. E ali eu entendi, né, a importância, a relevância de receber um reconhecimento e se revestir desse papel. Bom, vocês ouviram aí, o Daniel contou como ele descobriu a importância do endomarketing, né? E não sei se vocês têm a mesma percepção como eu, mas muita gente nas nossas instituições ainda vê campanhas internas, né, essas ações internas, como algo supérfluo, algo acessório, algo menos importante do que as atividades de comunicação externa. Quando, na verdade, de acordo com a perspectiva do Daniel, com a qual eu concordo, tudo nasce de dentro. Então, para produzir impacto verdadeiro, a gente precisa começar com a boa comunicação justamente com quem faz parte da nossa organização, né? Ele comentou justamente isso agora. Imagina que a empresa pretende ter uma comunicação clara com o seu público-alvo, de que maneira ela vai conseguir fazer isso nessa instituição que a gente vê reificada, se não for através das pessoas que com ela trabalham, né? Então, são as pessoas que cumprem um propósito. Começar de dentro para fora é talvez a premissa mais óbvia da comunicação institucional. O meu colaborador ele precisa ter farta informação sobre o que é propósito da empresa, mas também sobre o que é estratégia de negócios. Eu costumo dizer, inclusive, uma fala que leste o livro, né, que o colaborador engajado é aquele que tem propósito no coração e a estratégia na cabeça. De que outra maneira a gente conseguiria ter uma comunicação efetiva com o nosso público lá fora,
se não começar com o colaborador. E aí são várias manifestações, não é só aquilo que a gente faz através dos canais. Eu tenho dito assim que o papel do comunicador, muito mais do que fazer comunicados, é formar comunicantes. É através da informação que o comunicador recebe. Seja essa informação uma informação pragmática, técnica, objetiva, mas seja também uma informação de acolhimento, né? E uma comunicação mais dialógica, transparente, olho no olho, é isso que vai fazer com que ele tenha a mesma vontade, né? De manifestar isso, de expressar isso com o público, sem dúvida alguma, começa de dentro. Agora, afinal, né, tem diferença entre endomarketing, marketing interno e comunicação interna? E qual será que é exatamente o papel dessas atividades dentro das organizações? Eu, sinceramente, estando nessa área há 20 anos já, eu acho que essa discussão está superada. Porque a questão não é o conceito. Eu nunca vi alguma empresa errar nas suas ações, sejam elas pensadas como endomarketing ou comunicação interna, nunca vi uma organização errar porque escolheu mal o conceito. O que importa é fazer o trabalho. E o trabalho, na minha opinião, assim, são dois grandes desafios que a gente tem, como seja endomarketing ou seja como comunicação interna. O primeiro desafio é ajudar as pessoas a compreenderem que se comunicar melhor gera mais resultado com menos desgaste. E aí esse desgaste é tanto financeiro quanto emocional, né? Porque a má comunicação, talvez a gente não consiga ver isso tão bem na organização pública, mas ver isso nas privadas, ela gera desperdício, ela gera de prejuízo, ela gera perda de cliente. A gente tem dados volumosos que falam sobre isso, né? E o segundo grande desafio, então, de um ponto, é realmente criar essa consciência de que a gente se comunicar melhor faz diferença. Para mim é muito claro, os números mostram isso. O segundo grande desafio seria, portanto, ajudar as pessoas ou criar ambientes organizacionais em que sejam muito mais suscetíveis, né? Sejam muito mais propensos para que o colaborador tenha dias incríveis do que dias ruins. Porque a gente sabe, né, que toda organização ela é fonte, né, já dizia o Foucault, né, ela é fonte de prazer e de sofrimento. Então, a gente obtém da organização muitas emoções positivas, como realização, orgulho, satisfação, mas também recebe uma carga negativa, né, de frustração, de angústia, de ansiedade. E isso precisa estar no nosso radar. De que maneira que eu crio ações, que eu desenvolvo esse ambiente, que eu proporciono para o colaborador uma jornada o mais incrível possível. Essa fala do Daniel, ao mesmo tempo que ela me encanta, ela me angustia, porque eu logo penso assim, meu Deus, não temos como fazer isso sozinhos, né? Ser responsável pela felicidade, pela satisfação das pessoas que compõem as nossas organizações, isso ultrapassa demais a competência que nós da comunicação temos, né? E então, como que será que a gente busca esse alinhamento para que toda a instituição se volte para isso? E como que a gente faz a alta liderança compreender que isso não se atinge só com campanha bonitinha, né? Que a comunicação não vai fazer isso só por meio de uma campanha bonita, bem feitinha, enfim. Como que a gente faz os gestores entenderem que esse engajamento real e verdadeiro e essa satisfação das pessoas precisa de um conjunto de fatores de toda a organização e que é algo extremamente complexo, na verdade, né? Então, Deus não faz banner e comunicação interna não faz milagre, né? É uma fala muito... E é isso que tu falou, essa expectativa que as pessoas têm de que a comunicação vai resolver, ela é realmente ilusória, né? Eu tenho dito até para as pessoas com quem, nos treinamentos principalmente, né, que, gente, a comunicação não termina quando você clica no botão enviar. Ela começa ali. Então, a pergunta que tu fizeste, assim, que como a gente faz esse alinhamento? Então, primeiro, não é um trabalho rápido, não é um trabalho fácil, né? Mas ele é um trabalho que passa necessariamente por essa conscientização de quem lidera a organização,
de que se ele tem alguma mensagem importante para ser transmitida, ele precisa se assegurar da retenção da mensagem, não da emissão. Acho que esse é o ponto. A gente foca demais na emissão, em enviar, né? A gente fala de comunicação interna, a gente pensa na faladoria e não na escutatória. Isso é um trabalho que passa necessariamente por capacitação, passa por processo e política. Muitas organizações não têm uma política de comunicação, mas essencialmente o que a gente precisa fazer com que a liderança entenda, e aí a visão que eu tenho sobre a liderança é a seguinte: a liderança de uma organização é o primeiro produto da cultura. Isso no judiciário é muito evidente. O que a cultura produz é o líder que é construído, construtor e constituinte dessa cultura. Se esse líder compreende que a comunicação ela termina quando as pessoas retêm a mensagem, ele vai ter um comportamento muito diferente. No judiciário, por exemplo, eu percebi uma diferença muito grande, principalmente quando trabalhei com a justiça estadual, o quanto as pessoas que trabalham no interior são diferentes em relação a essa percepção de engajamento, né? Essa percepção de propósito e estratégia. Porque no interior, ser do fórum é um sobrenome. Então, e agora eu mesmo estou morando no interior, né? Eu deixei São Paulo há um ano atrás, eu estou morando em Canela, Rio Grande do Sul. E aqui já comecei a perceber um senso de comunidade, e inclusive conheço uma pessoa que trabalha no fórum. É a Aline do fórum, é o João do fórum, é a Maria do fórum. Então, isso tem uma diferença muito grande. E naquela pequena realidade, é muito mais fácil a gente encontrar líderes, sejam eles juízes, diretores de fórum, secretários, enfim, que compreendem isso, talvez porque seja menor. E quanto maior a empresa vai se tornando, mais difícil é a fluidez para chegar nas pontas. Que grande desafio é para nós comunicadores mudarmos essa chavinha, né, gente? Deixar de focar só na emissão e se preocupar também com a recepção, com a retenção do que a gente comunicou. E, como bem disse o Daniel, quanto maior a nossa instituição for, mais volume de mensagem a gente vai ter, né? Mais bombardeio de mensagem e também mais impessoal vai ser a comunicação da alta liderança. Aí ele vai comentar mais sobre isso para a gente agora e vai emendar, inclusive, com um outro problema organizacional recorrente, que eu aposto que você conhece, que é a compartimentalização. Então, nas nossas organizações existem, em geral, né, verdadeiros feudos, ilhas, aquelas áreas que só sabem operar ali dentro do seu próprio quadrado, que não se relacionam com o restante da organização como se fossem empresas separadas, né? Vamos ouvir. Talvez isso venha de uma ilusão que a gente criou ao longo do tempo por conta do organograma tradicional das empresas. O organograma, via de regra, é esse formato triangular, piramidal, que a gente conhece, né? Cujo formato já inspira a competição. Você olha, tem um monte de gente na base até chegar ao topo. E todas as conexões que estabelecem são verticais, de cima para baixo. E a gente passou a entender que o organograma seria também o fluxograma da comunicação. Quando, na verdade, a organização, se a gente fosse pensar na hierarquia das ideias, de como a organização funciona, o organograma seria disforme. A partir do organograma, a gente prepara, ao longo do tempo, as áreas de recursos humanos, por exemplo, foram fazendo seus assessments lá e preparando, desenvolvendo os líderes para serem melhores chefes das pessoas conectadas a elas. E esquece que os líderes, na sua horizontalidade, são uma equipe. Um líder não faz parte de uma, mas de duas equipes. A equipe de pessoas conectadas a mim, mas a diretoria é uma equipe, a gerência é uma equipe, a coordenação é uma equipe. Então, eu tenho uma relação, eu nunca deixo de ser um membro de equipe. E o próprio organograma, também, como a gente fala de gestão por indicadores, ele acaba isolando as áreas. Isso que a gente fala dos silos ou dos feudos é uma consequência do jeito que a gente faz gestão. E que não inspira os gestores a ter uma relação fluida entre si, né? Eles se enclausuram dentro dos seus setores e esquecem que tão importante quanto buscar um resultado é buscar o resultado de todos,
De que adianta eu ser o melhor time de uma empresa e essa empresa ter prejuízo no final? Eu adoro perguntar para os entrevistados assim, ok, mas como eu faço isso na prática? E foi justamente o que eu perguntei para o Daniel. Como que eu conscientizo realmente a liderança para que se promova essa integração maior entre os departamentos ali da organização? Eu perguntei se, por acaso, uma ação em torno disso poderia ser ter um canal específico para quem ocupa cargo de liderança. Vamos ouvir o que ele me respondeu. Nós sempre trabalhamos essa ativação do líder por lote. Falaste, por exemplo, canal da liderança. Vamos fazer um canal da liderança que isso vai isso vai ajudar. Ajuda, apoia o líder de alguma maneira, mas não resolve. O que eu sinto que resolve, e aí essa percepção, o aprendizado que a gente teve na pandemia foi o seguinte: um grande cliente que queria fazer um trabalho de formação ou de educação de líderes comunicadores. A gente não fez nem capacitação técnica. Eles tinham 24 gerentes executivos que queriam envolver nesse processo. Ao final de um ano, trabalhando em lote, a gente conseguiu 2 deles que realmente compraram a ideia. Aí a gente pensou o seguinte: não, vamos fazer uma abordagem diferente. Vamos colocar como meta para gerente de RH ela trabalhar junto com a pessoa de comunicação interna 2 deles por mês. E aí o trabalhar 2 deles por mês é pegar pela mão. É dizer, fulano, estou indo aí na tua sala, vamos gravar um vídeo, estou indo aí, vou te ajudar a fazer uma publicação na rede interna, estou indo aí te ouvir para saber quais são as tuas dificuldades de comunicação. Ou seja, fazer um atendimento personalizado. Conceito de business partner que tem para RH hoje, né, daquele que é um profissional multidisciplinar que cuida de um setor, pensar o profissional de comunicação como um business partner de comunicação daquele líder, que seria quase um trabalho de mentoria para ele. E o comunicar-se melhor, no mundo que a gente vive hoje, inclusive, é sair um pouco da dependência da tecnologia. Isso é um tema que está me interessando demais. Assim. Eu tenho começado meus cursos de liderança, por exemplo, perguntando para os gestores, comparando o volume de e-mails que você recebe hoje com o que recebia há 3 ou há 5 anos atrás, ele aumentou ou diminuiu? E aí eles aumentou. E o volume de WhatsApp aumentou ou diminuiu? Aumentou. E o volume de reuniões aumentou ou diminuiu? Aumentou. E você se sente melhor informado hoje do que se sentia há 3 ou 5 anos atrás? Não. E se a liderança, eu ainda pergunto, e o tempo que você tem para gestão de pessoas, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, quer dizer, o fato da gente fazer mais comunicação não necessariamente nos deixa melhor informados, né? Eu até comparo em alguns pontos assim, a comunicação com a obesidade. Não necessariamente quem tem muito alimento está saudável e bem nutrido, pode estar, mas não necessariamente. Assim como quando se tem muita informação, não necessariamente a gente está bem informado e engajado. Bom, que menos pode ser mais, eu já me convenci. A gente já falou disso aqui em outros episódios do podcast, né? Mas assim, como que a gente pode ser certeiro? O que torna uma comunicação interna realmente boa e eficaz? Eu falo assim que a comunicação a gente deveria ter como meta uma utopia. E a utopia seria mais ou menos no seguinte sentido. Imagina que eu conseguisse prometer para a Aline, eu vou te mandar todo dia um pacote de informações. Não importa seja por uma rede social corporativa, por e-mail, por WhatsApp, mas eu todo dia, como comunicação, vou te mandar um pacote. Neste pacote, ele está individualizado para ti. Tu vai encontrar tudo que é necessário para o teu trabalho e tudo que é do teu interesse na organização, porque essa necessidade e interesse andam juntos. Basta tu olhar todo dia esse pacotinho que eu vou te mandar, que vai estar ali. A gente já entendeu as tuas preferências, já entendeu quem tu é, já entendeu o que tu gosta, o que te interessa e aquilo que tu precisa. Porque se você trabalha na área X, trabalha na área comercial, por exemplo, você precisa saber sobre o financeiro. Se você trabalha no atendimento no balcão, você precisa receber informações da área X, Y, Z. Se a gente conseguisse fazer essa promessa, eu tenho certeza que todo mundo abriria o seu pacotinho de informação. Então, essa utopia que a gente tem que ter em mente, assim, de que maneira que eu consigo individualizar e criar pacotes que tornem o mais fácil possível da pessoa, que não seja mais um e-mail na tua caixa de mensagens, que não seja mais uma mensagem nos muitos grupos de WhatsApp que tem dentro da organização.
As tecnologias ainda não nos possibilitam isso, mas a gente tem que ter isso em mente. Bom, para a gente fazer uma boa curadoria de conteúdo, né, que dê para os nossos públicos o que eles querem, o que eles precisam, a gente precisa conhecer as pessoas, né? Eu tive experiência há alguns anos, no pré-pandemia, com 2 iniciativas que eram muito úteis para isso, muito ricas nesse sentido. Uma foi o Café com o Presidente, né, que é chamar um grupo diverso, heterogêneo de servidores para uma conversa informal, sem pauta definida com a presidência. E o outro eram grupos focais que funcionavam como rodas de conversa, em que a gente compreendia melhor como as pessoas pensavam, né? Como estava o termômetro ali do clima naquele momento. E ali a gente identificava muito essas necessidades e esses interesses das pessoas, né, por meio dessas conversas mais informais. Aí eu perguntei para o Daniel se iniciativas assim funcionam ou se, de repente, não sei, já estão ultrapassadas. São ótimos, funciona bem demais. Eu só acho que algumas vezes a lógica ela é invertida. Por exemplo, café com o presidente. Aí as pessoas saem lá do seu lugar e vão lá ter o café com o presidente. Não seria melhor o café com o colaborador? O presidente sai do Olimpo e vai até o refeitório do colaborador, vai até onde estão os colaboradores para lá conversar com eles. Mas, sem dúvida alguma, toda a propagação do diálogo, da sociabilidade e da conversa, ela é muito interessante. Toda a vida. E eu acho que tem um outro elemento que eu agregaria aí, que nós negligenciamos demais enquanto comunicação, porque, via de regra, aquilo que a gente comunica dentro da empresa, ela é sobre passado, é sobre o que já aconteceu. É uma comunicação pelo retrovisor. Nós falamos muito pouco sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. E isso é um grande interesse que as pessoas têm. Então, tu me perguntou ali, como é que a gente faz isso, né? Eu acho que a gente faz, sim, estimulando a escuta de todas as formas possíveis, começando pelo líder, tendo canais que possibilitem interação. Eu não sei se você já usa alguma tecnologia social, por exemplo, em que o colaborador possa comentar, se manifestar, dizer o que pensa, e pedir isso, inclusive, é uma comunicação que pede a opinião do colaborador. Mas uma das coisas que interessa muito para as pessoas é sobre o que vai acontecer. Porque o futuro não só desperta o interesse e faz com que a gente queira acompanhar a comunicação, como ele gera outras pautas. Falou das rodas de conversa, maravilhoso. Só que talvez, como eu falei da lógica invertida, talvez a gente ainda seja muito protocolar. Talvez as pessoas ainda tenham muito medo de falar o que pensam nesses encontros, com medo de represália. Isso é comum em muitas organizações, acho que no setor público também, nas as chamadas burocracias especializadas, isso é ainda mais evidente, porque há um abismo, né, entre juízes e servidores, entre auditores e servidores, entre procuradores e técnicos, entre médicos e enfermeiros, a gente vê isso demais, que também é uma barreira que entendo que isso é algo que precisava ser demais trabalhado, né? Chegamos no inevitável ponto de falar sobre cultura organizacional, né? Será que um dia a gente vai conseguir diminuir esses abismos, mudar essa cultura? Ser possível não significa que seja fácil. E acredito muito assim que também tem um capítulo no livro que eu falo, né, que as pessoas usam muito a expressão assim, eu passei apagando incêndios. E eu acho que o nosso papel é muito mais de ser um incendiário do que ser bombeiro. Eu acho que tem quase uma rebeldia, tem que ter uma conspiração, a gente tem que estar sempre tensionando a linha, né? Mesmo que essa organização tenha uma cultura mais hermética, que seja mais hierárquica. Eu me permiti, e eu acho que o comunicador interno ele morre um pouquinho quando ele vira um agente perpetuador da cultura, e não um agente transformador da cultura, né? A gente tem que trabalhar contra o status quo, óbvio que com sabedoria, óbvio que com uma velocidade controlada, né, a la Geisel, né, lenta, gradual e segura, mas não pode nunca deixar de pressionar a fronteira da inovação. A gente não pode deixar nunca de desafiar, porque a hora que nós nos conformamos com a cultura e o comunicador interno diz, aqui sempre foi assim, acabou. Tem que ir para casa, tem que mudar de organização, tem que fazer outra coisa, porque
Quando tu aceita essa missão, tu aceita com toda a carga, com todo o peso que ela vai ter, né? E sim, é difícil, a gente vai encontrar resistência, mas a gente também vai encontrar apoiadores. A gente vai encontrar também pessoas que nós podemos recrutar para essa conspiração de mudança. E é nelas que a gente tem que se apoiar. Eu não sei para vocês, mas essa fala do Daniel me inspirou demais. Eu adoro pensar que nós, comunicadores, somos desbravadores, né? Que a gente tem sim o poder de transformar realidades, ainda que seja bem devagar, bem aos pouquinhos. E olha só, essa força para transformar nasce quando a gente está consciente do nosso papel, né? Quando a gente está inspirado e engajado na nossa causa. Como estamos justamente aqui falando de comunicação interna, que uma das principais missões, né, da comunicação interna é justamente o engajamento, eu quis saber do Daniel como que a gente faz isso pegar, como que o comunicador solta a faísca, atiça esse fogo do entusiasmo, da conexão com o propósito da organização. Talvez a palavra que melhor represente isso, se eu fosse traduzir em uma palavra e a partir daí a gente vai decupando, é reconhecimento. Reconhecimento é essencial que todas as ações levem para isso. Eu vou fazer um paralelo aqui, né, já que eu comparei hospitais com o judiciário. Se eu perguntar para abordar qualquer enfermeiro num corredor de hospital, enfermeiro ou enfermeira, e perguntar para essa pessoa, me conta uma história em que tu percebeu, né, que o trabalho do hospital fez diferença na vida de alguém e tu foi um dos protagonistas dessa história, ele vai ter o que contar. Assim como eu acredito que se a gente perguntar para qualquer servidor, perguntar, me conta alguma história em que tu percebeu que o propósito dessa organização foi realizado e que tu foi um dos protagonistas disso, eles vão ter. Quantas histórias, eu não sei quantos milhares de servidores tu tem aí, mas devem ser alguns, que colocam esse servidor como protagonista dela, do cumprimento do propósito. Portanto, o que eu vejo assim, que gera o engajamento é toda vez que a gente tiver a oportunidade de revelar isso, de certa forma, talvez levando para toda a instituição um pouco daquilo que o interior tem. Né? Quando eu vejo lá a Aline do fórum, a Maria do fórum, o João do fórum, porque em algum momento eu precisei do fórum, fosse para um acidente de trânsito, fosse para uma situação familiar, fosse para as mais diversas, que no interior aqui isso tem. Então, a pessoa é reconhecida aqui. De que maneira a gente consegue fazer isso mais coletivamente? Acho que é a partir dessas experiências que elas viveram. Né? Então, tudo que remeta a reconhecimento remete também, produz engajamento. Bom, quando a gente fala em histórias, eu logo penso em emoção, né? E tem uma emoção que eu acho que funciona bem demais, principalmente na comunicação interna, que é o bom humor, né? Então eu perguntei para o Daniel qual é o papel da leveza, da diversão na nossa missão de endomarketing. Sem dúvida alguma, a comunicação ela tem que entreter. Eu tenho ali, eu trabalho muito eu já usei essas palavras duas vezes, né? Que é necessidade e interesse. Eles andam juntos. No trabalho, a necessidade é mais forte que o interesse, né? Mas o interesse é quando a comunicação te entretém. E, poxa, a gente já viu na comunicação externa o quanto que isso faz diferença. Com os memes, com todas essas coisas. Por que não fazer isso dentro de casa? A gente faz. O nosso trabalho para a produção de conteúdo para a rede social corporativa é muito em cima do bom humor. A comunicação tem que entreter. Fazendo um paralelo, né? As empresas no seu ambiente físico, elas criam as suas salas de descompressão, as suas áreas de convivência, as suas cafeterias, um espaço de entretenimento, de descompressão dentro do ambiente físico. Pois bem, a comunicação hoje ela acontece muito mais no ambiente virtual. O ambiente virtual precisa ser uma extensão do ambiente real. Então, a comunicação tem que ser pensada também como uma sala de descompressão, como uma área de convivência no espaço virtual, nessa extensão virtual do ambiente real. Claro que, para ser coerente, no virtual eu também tenho que ter aquilo que a gente recomenda no real, com liderança, escutando as pessoas, feedback, etc, etc e tal. Mas o mesmo raciocínio de ser uma comunicação que entretém é importante.
A gente vive num país, dados do Qualibest do ano passado, 56% dos brasileiros acessam suas redes sociais assim que acorda de manhã. Eu estou nessa estatística, eu desligo o despertador e já vou ali dar uma passada, LinkedIn, Instagram. 32% faz isso durante as refeições e 44% acessa suas redes sociais no banheiro. Banheiro. Poxa, sucesso da nossa comunicação interna quando as pessoas estiverem consumindo no banheiro, né? E é através do celular. Pode não ser lá muito higiênico, mas é efetivo, um sinal de que está. Acho que 2 indícios assim que eu diria que a comunicação interna funciona. Número 1, quando as pessoas realmente criam um hábito, tem frequência de consumo, criar hábito. E número 2, quando elas criticam a empresa, quando elas conseguem expressar opiniões que são opiniões críticas, porque elas já entenderam que, poxa, esse ambiente acolhe isso, esse ambiente quer isso. E claro, né, se o colaborador não tem espaço para fazer crítica dentro da empresa, ele vai criticar fora. Isso não há dúvida. Vocês já perceberam que um assunto puxa o outro aqui, né? Minha nossa, dava para fazer uns 10 episódios só sobre comunicação interna. Mas já me encaminhando aqui para o final do papo que eu tive com o Daniel, eu pedi para ele explicar melhor um conceito que ele usou algumas vezes ao longo aqui da entrevista, que é o de jornada do colaborador, né? Ou no nosso caso, fazendo a ponte jornada do servidor. Então vamos ouvir. O que acontece, né? Os calendários de endomarketing e comunicação interna das organizações em geral, eles sempre foram pautados pelas datas comemorativas. Mas isso é só a fase 1, né? Só o beginners. Na verdade, o que deve pautar o calendário de endomarketing e comunicação corporativa é pautado pela jornada do colaborador. Então, a gente tem que entender aqueles movimentos que são regulares ao longo do ano e aqueles que são do ciclo dele geral. Ainda não trabalhei jornada no setor público. Essa experiência eu não tive. Eu gostaria, porque eu acho que tem os ciclos de longo prazo são interessantes, né? Mas pensar, por exemplo, toda empresa tem um clima. Então, ciclo de gestão de clima, como é que funciona? A avaliação de desempenho é semestral, como é que é esse ciclo de gestão de desempenho? Como é que a gente montou nosso calendário para isso? E o recrutamento interno? E os jubilados? Né? E o programa, e a universidade corporativa? São grandes momentos dessa relação do colaborador, desde o seu onboarding, que tem que ser pensados. A comunicação, né, quando a gente pensa em comunicação interna, eu entendo que ela precisa de um posicionamento. Qual é a grande mensagem que a gente quer transmitir esse ano? A mensagem que a gente quer transmitir esse ano é de justiça, ágil e de qualidade. Ponto. Então, a gente precisa de um statement para isso, em que a jornada do colaborador vai ter que se acomodar e se adequar a isso. Né? Então, por exemplo, se eu quero ser ágil na prestação de justiça, eu tenho que ser ágil, por exemplo, com os retornos que eu vou dar para o servidor quando ele precisar de algum serviço de RH, de algum serviço de comunicação, de algum serviço de TI. Né? Foi a tua pergunta lá do início. Né? Começa dentro, sim, começa dentro, inclusive com o tipo de prestação de serviço que eu ofereço para o colaborador. Então, como é que eu quero que a pessoa seja ágil para fora, se eu não sou ágil com ela? Então, isso tem que fazer sentido. E a pauta de comunicação é a jornada. Vamos falar de clima, por exemplo. Se a pesquisa de clima é realizada em abril, o que eu devo comunicar no primeiro trimestre do ano? Eu tenho que falar aquilo que a gente fez, que entregas foram feitas desde a última pesquisa. Tem que lembrar, fizemos vocês responderam ano passado, em 2021, que a gente tinha problema A, B, C e D, nós entregamos X, Y, Z para atender esses problemas. Né? Então, a pauta da comunicação. Aí, o momento da pesquisa, realiza a pesquisa e tal, foca na pesquisa. Pós-pesquisa, o que eu comunico? Bom, quem sabe eu não, ao invés de comunicar inicialmente o que a gente quer fazer, eu não abro para o colaborador falar sobre o que ele pensa, que sugestões ele tem. Vamos fazer junto. Né? Não vou deixar só o RH pensar nesse plano de ação de melhoria do clima organizacional. Para finalizar, pessoal, eu não podia deixar de perguntar para o Daniel algo que sempre me perguntam, né? Que é sobre estrutura. Então, onde que no organograma da nossa instituição o endomarketing deve estar? E será que a gente precisa de pessoas especializadas nisso, que cuidem só da comunicação interna? Ou dá para acumular com outras atividades? Ter alguém
exclusivamente dedicado para a comunicação interna. Eu acho que é fundamental para uma empresa que quando ela não cabe mais num ônibus, ou alguns, não, exagerei, um ônibus, quando ela não cabe mais no avião, né, quando ela tem mais de 200 pessoas, já se faz necessário ter alguém que pense todo o seu tempo de trabalho seja pensado para a comunicação interna. Agora, em que setor, em que área ela vai estar alocada, isso eu já acho que não é tão importante assim. Tem muitos fatores positivos de estar vinculado a uma área de RH, tem muitos fatores positivos de estar vinculado a uma área de comunicação, tem muitos fatores positivos quando é uma área de staff, que é um conceito que eu gosto bastante, porque assim como segurança do trabalho, por exemplo, numa indústria, segurança não é responsabilidade da área de segurança, é de todo mundo. Comunicação também, comunicação não pertence à área de comunicação, pertence a todos, né? Por isso que até o primeiro desafio é como é que a gente ajuda as pessoas a entenderem que se comunicar melhor traz mais resultado com menos desgaste. Porque se o profissional que está à frente, né, sabe o que faz, se posiciona como um business partner, pretende ser estratégico, ao ouvir as lideranças antecipadamente, né? Alinhado, o seu calendário está alinhado ao calendário de jornada do colaborador, ele pode estar vinculado a qualquer área. O trabalho vai acontecer. O importante é fazer bem feito o trabalho. Onde está, eu não vejo que seja tão importante desde que a gente faça bem o trabalho. Mas ter alguém exclusivamente dedicado numa grande empresa é fundamental para o sucesso. Uau, foi tanta coisa nesse episódio que a gente vai mesmo precisar de um bom resumão aqui, né? Como eu sempre faço no final de cada episódio do podcast. Já vocês vão ter esse resumão. Antes, eu quero muito que vocês ouçam a mensagem final do nosso querido entrevistado e o convite para que vocês conheçam os livros, os cursos, o trabalho que ele faz. Vamos lá. Se eu puder deixar alguma mensagem final, ir a campo. O comunicador interno ele precisa ser um profundo conhecedor da realidade da empresa, da organização, seja ela qual for. Ele precisa saber qual é a dor do servidor, da servidora que atende no balcão de um fórum do interior. Precisa. Né? Eu acho que o tirar a bunda da cadeira é uma dica que faz muito sentido para mim. Como te falei, né? Em breve sairá um novo livro. Não vou afirmar uma data ainda, mas com certeza vai ser no primeiro trimestre do ano que vem. Pessoal que quiser me seguir no LinkedIn, Daniel Costa Endomarketing. Não, perdão, LinkedIn é Daniel Costa BWG, Instagram Daniel Costa EndoMKT. Né? E fiquem à vontade. Eu posso até demorar um pouquinho para responder, mas sempre respondo. Muito bem, agora sim, vamos lá para o resumão do episódio. Bora lá. Endomarketing, marketing interno, comunicação com o empregado, o nome é o de menos. O que vale é a essência da atividade, que consiste em ajudar na fluidez da comunicação dentro das nossas instituições, colaborando para que haja mais resultado e menos desgaste, e, ao mesmo tempo, colaborando para criar ambientes de trabalho onde os dias felizes superem os dias com dificuldades. A área de comunicação não faz isso sozinha, precisa de todo um alinhamento institucional, envolvimento das lideranças para que haja coerência das ações. Para envolver os gestores, uma boa estratégia pode ser buscar um trabalho mais individualizado, quase como uma mentoria, ao invés de pensar só em meios de comunicação de massa. Aliás, um ponto interessante é a gente pensar menos na mera emissão das mensagens e mais em como essa mensagem pode ser retida, absorvida de fato pelas pessoas. Tem várias coisas que você pode fazer para obter essa retenção e, de quebra, aumentar o engajamento. Utilizar os canais de forma cada vez mais segmentada, com uma curadoria do que realmente interessa, do que realmente é útil para quem recebe aquela informação. Esse é o primeiro ponto. O segundo é buscar dar reconhecimento, levantar histórias das pessoas que se relacionem diretamente com o propósito da organização e valorizar isso. Outras ideias são fazer uso do bom humor, da diversão e também da interlocução com os públicos, não é? Deixar as pessoas falarem, inclusive manifestarem críticas, que isso é um sinal de maturidade da comunicação organizacional.
Bom, gente, teve muito mais, mas eu vou ter que ficar por aqui, desejando demais que esse episódio tenha te inspirado a desenvolver ações de endomarketing dentro do serviço público. Eu quero agradecer demais ao nosso querido entrevistado, Daniel Costa, e a todas e todos que me ouviram por mais um ano aqui de podcast. Parece mentira, mas a gente já está encerrando a 3ª temporada do podcast, iniciando a 4ª em 2023. Eu só tenho a agradecer demais porque eu encontro pessoas incríveis que colaboram comigo, sendo como entrevistadas, como o Daniel hoje, ou como ouvintes. Eu recebo mensagens carinhosas, generosas, de ouvintes de todo o país, assim. Essas mensagens me abastecem de muita energia, gente. Toda vez que alguém me manda uma mensagenzinha dizendo gostei muito do seu conteúdo, fez diferença para mim, isso me energiza. Então, muito obrigada. Quem quiser fazer sugestão, me mandar um oi, me mandar Feliz Natal, o meu Instagram é o @AlineCastroComunica. Eu deixo para vocês o meu abraço apertado, os meus melhores desejos de que 2023 seja um ano cheio de realizações, cheio de bênçãos. A gente se vê em breve, em 2023, então, em mais um episódio do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.